Olá pessoal, tudo bem? Desde o primeiro vídeo que eu gravei, há uns 2 meses e pouco atrás, eu queria tocar nesse tema, que é um tema complexo, mas aí eu teria que fazer como Guimarães Rosa orientava, enxugar, 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 porque é um tema maravilhoso, mas é um tema com muitos detalhes, né? Muita história, que é o maior romance de todos os tempos, a maior paixão da história e a paixão que mudou o mundo em sua época. Você imagine que o homem mais poderoso, proeminente, mais rico de sua época se apaixona pela mulher mais poderosa e mais rica, e ela também por ele, mais rica e mais poderosa de sua época também. Essa história inicia 100 anos antes de Cristo nascer. Essa coisa de antes de Cristo, depois de Cristo, não tem nada de religião nisso, apenas para datar historicamente, para você ter uma referência de época, né? 100 anos antes de Cristo, nasce em Roma, filho de um senador, nasce Caio Júlio, Júlio era o nome do clã, César era o sobrenome, Caio Júlio César, filho de um senador romano, da aristocracia, criado com toda aquela pompa e a educação muito rígida, né? E o menino já se mostra muito inteligente desde o início, e ele aos 15 anos, o pai participa de uma guerra civil, uma pequena guerra civil em Roma, e acaba perdendo tudo, inclusive morre, e César aos 15 anos é órfão, e arrimo de família e sem dinheiro. Ele se casa aos 16 com a filha de outro senador, mas também por azar esse outro senador também entra numa disputa, num embate, e também acaba perdendo tudo. Então César aos 16 anos é obrigado a ir para o exército como única forma de ter alguma ascensão na vida, e ele se destaca muito no exército, muito. Ele inclusive fica décadas, mais de uma década, sendo promovido, e ele acaba como governante de uma região, de uma das colônias na Península Ibérica, uma das colônias do Império Romano. E com isso ele ganha direito ao Senado em Roma, e ele volta a Roma, disputa outros cargos também. Roma, a fundação é de 753 a.C., e durante uns 200 anos Roma chegou até rei. Mas o povo foi optando, acabaram depondo muitos reis, aquela ideia grega de Atenas de eleições, eles acabaram fazendo isso. Os homens com mais de 18 anos escolheriam seus mandatários, somente homens mais de 18 anos que não tivessem dívidas, né? E isso durou 400 anos antes de César, quer dizer, isso 500 antes de Cristo, praticamente eles começaram com isso. E eles optaram por uma forma de poder muito interessante. O poder era curto e dividido. Era só por um ano e dividido por duas pessoas. Eles chamavam cada pessoa dessa de cônsul, que era um conselheiro. Então, 2 cônsules por ano eles elegiam. Podia ser reeleito, mas era muita gente que queria o poder, e eles revezavam no Senado. Eles não escolhiam, os militares, eles não aceitavam militares como candidatos, mas não teve jeito. Nesse ano 100, Mário, que era até um tio afastado de César, acabou sendo eleito cônsul já era a 6ª vez, porque ele organizou os exércitos romanos. Mário foi um general, ele teve a visão não só padronizar equipamentos, alimentação, as divisões do exército ele fez, ele contratou os soldados, ele pagava soldos. Até Mário, o romano achava que só os proprietários de terra que teriam interesse em defender Roma, o Império Romano. E Mário mostrou que não. Se você remunerasse e desse direito a uma divisão das conquistas, né, dos espólios de conquistas, de guerra, eles seriam grandes soldados, e de fato foram. E então César no exército volta a Roma, e aí já César com 30 anos, ele quer ser candidato ele foi candidato a sacerdote e ganhou. Os romanos tinham mais de 100 divindades, né? E tinha os orientadores. Ele foi um desses orientadores, recebia muito dinheiro por isso. César ficou muito famoso em Roma por sua eloquência. César era uma figura, ele se cuidava muito, muito vaidoso. Ele já tinha uma calvície desde moço, ele cuidava muito, jogava o cabelo para frente. Você nunca verá um romano
nunca verá uma estátua de romano com cabelo partido de lados. Isso em Roma eles não aceitavam isso, era sempre o cabelo crespo, ou o cabelo encaracolado, ou então, como César, que era um pouco calvo, jogava o cabelo para cá com os cremes e tudo. Isso era a tradição. E César se depilava, muito vaidoso, falava muito bem. Diz que César era muito forte durante o dia, uma pessoa, assim, uma personalidade fortíssima, que impunha, e à noite era muito sedutor. Diz que ele seria como se fosse um chefe de máfia, assim. Inclusive as seduções de César eram famosas em Roma, inclusive mulheres casadas e tudo. Mas enfim, ele ficou muito famoso e até que conseguiu se unir às duas pessoas mais poderosas de Roma, Pompeu e Crasso. Pompeu era um general famosíssimo, rico, e Crasso também muito rico, e bancaram César. Bancaram até com certo medo, eles queriam controlar César. E César foi escolhido em 59 a.C., foi um dos eleitos para ser cônsul. E ele deveria dividir o poder com outro cônsul que também foi eleito. Com ele não dividiu. Ele foi um ditador. Ele disse que até sumiu com um pouco do ouro de Roma, e ele era muito popular. Ele só andava no meio do povo. Roma era uma cidade já de 1 milhão de habitantes, imagine, né? Antes de Cristo, 1 milhão de habitantes, e Roma tinha problemas terríveis. As casas se amontoavam, assim, tirando os palácios, né? O povo morava mal, em pequenos cômodos amontoados, não havia esgoto, os dejetos eram todos jogados na rua. Então, quando um senador, quando algum aristocrata romano tinha que andar ali pela periferia, pelos bairros pobres, cobria, colocava rosas em frente ao rosto, tapava, e César não. César andava no meio do povo, abraçava todos, era muito popular, promovia jogos, né? E inclusive as termas. A terma romana, a gente hoje tem uma tendência a fazer uma confusão com sauna, não é nada disso. A terma era o lugar onde os romanos iam para fazer tudo, não só cuidar do corpo, também para arrumar trabalho. É ali que interagiam, não havia escritório, não havia shopping, não havia isso. O romano saía de casa de manhã, botava a sua vestimenta, colocava uma pequena bolsa com algum dinheiro, algum documento, ia para a terma. Ali é que ele arrumava os bicos para fazer, arrumava o trabalho e cuidava do corpo e tal. E César frequentava isso, era muito popular. Então César, quando terminou o seu consulado, saiu muito popular com o povo e muito impopular com a elite romana, porque ele foi muito ditatorial. E deram um jeito de mandá-lo logo para uma colônia. Ele foi obrigado a ir para a Gália. Metade da Gália, que é onde hoje é a França, era dominada pelos romanos. E a outra metade não havia sido conquistada. E César se dispôs a conquistar o resto da Gália. Embora tivesse que pedir autorização para o Senado, ele não pediu. As conquistas eram autorizadas pelo Senado. Geralmente os generais não faziam isso. E César não fez e conquistou a Gália. Conquistou Vercingetorix, que era o líder gaulês. Ele derrotou, chegou até a Grã-Bretanha, mas ficou muito famoso por ser o conquistador da Gália e quis voltar a Roma. E já em 49, 50 a.C., quis voltar a Roma e foi proibido por Pompeu. Não, aqui você não pisa. Você está proibido de atravessar o rio Rubicão. E o Rubicão era um rio que ficava ao norte de Roma. Está proibido de atravessar. E César foi em direção a Roma, queria tomar o poder. E ele, no caminho, toda a vila que ele passava, as vilas abriam as portas e ele conseguia mais agregados, aumentar seu exército. César, então, atravessa o rio Rubicão e diz a famosa frase: a sorte está lançada, alia jacta est, quer dizer, não há mais retorno. E pela popularidade dele, Pompeu foge de Roma, reúne seus exércitos no sul da Península Itálica, e César vai atrás dele, mas Pompeu leva essa guerra, essa briga para a Grécia, atravessa o mar e vai para a Grécia, e César vai atrás dele. Imagine que Pompeu tinha 44 mil soldados e César tinha 22 mil, e mesmo assim César derrota os exércitos de Pompeu. Ele mata 15 mil soldados, escraviza o resto, e Pompeu foge para o Egito. E César vai atrás de Pompeu, ele queria entrar com Pompeu humilhado em Roma. E ele, quando chega no Egito, aí vem o Egito. Imagine que os romanos admiravam demais o Egito. O Egito, as pirâmides são de 1000 anos antes de Cristo. Quer dizer, quando César se dirigiu ao Egito, as pirâmides já existiam há mais de 1000 anos. E 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande conquistou o meio mundo e fez sua capital no Egito, a cidade de Alexandria, que era a capital do Egito na época. Mas Alexandre morre aos 32 anos de idade.
e o seu general principal, mais importante, que era Ptolomeu, assume. E de 300 a.C. em diante, todo faraó que assumia tinha o nome de Ptolomeu. E quando era mulher, era Cleópatra. Então, quando César, 48 a.C., chega em Alexandria, atrás de Pompeu, quem estava no poder era Ptolomeu XIII e sua irmã dividindo o poder com Cleópatra VII. O pai deles, Ptolomeu XII, havia morrido pouco tempo antes e deixado os dois como herdeiros do trono. Mas, obviamente, o irmão, embora fosse um menino de 12 anos, expulsou a irmã que tinha 19. E Cleópatra estava já aos 20, 21 anos, estava exilada de Alexandria. Então, quando César chegou, ele foi recebido por Ptolomeu XIII e num jantar, um grande jantar. E nesse jantar, César atrás de Pompeu, mas tudo bem, no jantar ele queria o apoio de Ptolomeu para buscar Pompeu. Nesse jantar, Ptolomeu XIII oferece, vem um escravo com uma grande bandeja e uma cúpula enorme, servem César. Quando o escravo tira a cúpula, é a cabeça de Pompeu. E César ficou enojado com aquilo. César queria levar Pompeu humilhado a Roma, não queria aquilo. Mas não tinha, de qualquer maneira a situação estava resolvida. Mas César ficou muito enjoado com aquilo, até pediu para que chamou os soldados romanos para que eles procurassem o resto de Pompeu para levar para Roma. E ele se recolheu, foi para o quarto. César, enjoado com aquilo, com aquela cena da cabeça de Pompeu, e batem a porta dele no quarto, são os escravos, com um presente, um grande tapete para César. O tapete valia muito naquela época. Ele pediu para colocar assim num canto, César vai se arrumar para dormir, nisso o tapete desenrola sozinho, e é Cleópatra, a Cleópatra VII, nua. Era uma moça de 21 anos, no auge de sua beleza. Cleópatra era muito inteligente. Ela foi, obviamente, como filha de faraó, ela falava 9 línguas fluentes, inclusive o latim, e foi a primeira faraó a falar egípcio, então ela era muito popular no Egito. E ela estava exilada pelo irmão. E ela, então, ali conquista César. Ela, com as maquiagens da época, o Egito se protegia muito do sol, da areia. Além disso, ela também se embelezava muito, e ela usava uma técnica, ela já sabia disso, que uma das coisas, um dos símbolos da paixão era a pupila dilatada, e ela usava um pó para dilatar a pupila. E nós não sabemos, há 2000 anos os egípcios já sabiam disso, nós na escola não sabíamos disso, né? Na época de colégio, é uma das primeiras coisas, paixão dilata a pupila. Mas enfim, e ela ali conquista César e consegue a ajuda de César para tirar o irmão do poder. Tira o irmão, ela fica no poder, e César, encantado por ela, esquece até de voltar a Roma, acaba tendo um filho com ela, espera até o nascimento desse filho. César não tinha filhos homens em Roma. E ele espera a criança nascer, a criança nasce, ganha o nome de Cesário, e aí ele volta a Roma. Volta a Roma para assumir definitivamente o poder quase um ano depois. Ele entra em Roma todo vestido de dourado, com uma carroça enorme, com 4 bois brancos o puxando, e um pênis enorme como símbolo de sua virilidade, né? Ele entra em Roma e logo é eleito ditador eterno. E aí manda buscar Cleópatra e causa a entrada de Cleópatra em Roma é uma coisa impressionante, né? E a inveja, obviamente, Cleópatra, César um homem casado e leva sua amante para Roma. Então, e começa a ter atitudes de rei. O romano detestava rei, né? Porque Roma já havia tido, e eles tinham acabado com isso. E Roma, então, começa a ver o final do império, porque César vai se perpetuando no poder e fica 2 anos, 3 anos. No 4º ano, ali, o Senado resolve acabar com aquilo. E o povo louco com César, que César sempre governou para o povo, mudou até o calendário, ganhou até um mês em sua homenagem, né, julho. E o Senado, então, acha que chega à conclusão de que a única maneira de acabar com aquilo é matando César. E os senadores resolvem todos matarem César juntos, para que nenhum só leve a culpa. E então, num dia 15 de março, os famosos idos de março, né, que é uma reunião do Senado romano. O Senado estava até em reforma, eles estavam se reunindo num teatro construído por Pompeu. Na entrada desse dia, César vai e pede para os seguranças não o acompanharem. Ele diz que se fosse para viver inseguro, ele preferia morrer. E, de fato, quando ele entra na reunião do Senado, ele
foi esfaqueado, levou 23 facadas, e César é assassinado. Ele morre, 5 dias depois é cremado, e ali é lido o seu testamento, e ele deixa como herdeiro o seu sobrinho, Otávio. Ele gostava muito de Otávio, Otávio já tinha até ido em umas incursões militares com ele. Otávio era um adolescente. E Marco Antônio, que era o seu braço direito do general Marco Antônio. Marco Antônio também queria o poder, embora tivesse César delegado a sua herança a Otávio. E eles acabam dividindo o Império Romano entre leste e oeste. Metade fica com Marco Antônio, a parte leste, e oeste com Otávio. E obviamente, Marco Antônio, a parte leste, o Egito cabia a ele. E Marco Antônio acaba conhecendo Cleópatra na Turquia e fica apaixonado por Cleópatra, outra paixão impressionante. E até que um dia há o embate, isso era inevitável, e Roma, a tendência de Otávio, que já era otaviano, César Otaviano, quis unificar o império e entra em embate com Marco Antônio. Eles guerreiam nos mares da Grécia novamente. E impressionante o seguinte, embora o Egito tivesse mais navios e Marco Antônio era considerado um grande general, foi César Otaviano quem venceu. E Cleópatra foge, Cleópatra estava acompanhando tudo no seu navio imperial. E ela foge para o Egito, volta para o Egito, e Marco Antônio vai atrás dela. E Otaviano vai atrás dos dois. E os dois, sabendo que iam ser escravizados, levados para Roma e humilhados, eles cometem suicídio. Primeiro Marco Antônio, depois Cleópatra, que é aquela famosa a picada da cobra, né, que ela também se suicida. É impressionante que depois, então, de César, nunca mais os dirigentes de Roma foram eleitos. Por 500 anos, Roma foi governada por ditadores, por imperadores eternos. Obviamente, só quando morriam eram assassinados, que largavam o poder. E isso aconteceu. E aí vem os mais famosos, né, depois de Otaviano, que mudou o seu nome para Augusto, César Augusto, que foi o primeiro. Depois vem Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Gal, Botão, Vitério, Vespasiano. E aí são 500 anos de ditadores, né? E da mesma forma, o Egito nunca mais teve um egípcio mandando. Cleópatra suicidou em 30 a.C. O Egito só voltou a ser governado por um egípcio em 1954, com Abdel Nasser. 2000 anos sem um governante egípcio. Então, tanto essa história de César mudou Roma, que 500 anos antes era império e com eleições para seus mandatários, passou a ser uma ditadura, né? Um império com imperadores ditadores, e o Egito nunca mais foi governado, levou 2000 anos para voltar a ser governado por um egípcio. Esse é o romance mais importante da história. Um abraço a todos, pessoal.